E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você é muito bem-vindo a esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva! Hoje temos um tema muito legal, hoje é o programa Alta Frequência. Faz tempo que eu não estou gravando, por causa da correria, trabalho, você sabe que eu trabalho na contabilidade. A gente não tem esse tempo todo, mas dá uma paradinha hoje que me pediram tanto aqui. Vamos lá, para não demorar muito. Tema: Respondendo a inscritos. O Templo de Jerusalém era como as igrejas católicas ou evangélicas? Como assim? Ninguém pode ver a Deus e no final todos viram a Deus e ainda ficaram vivos. A galera não tem piedade, bota uns temas complexos. Mas vamos fazer a abertura e já voltamos. Fica aí. Pessoal, voltamos. Vamos lá? Então, o tema de hoje é aquele tema brabo, né? Que a turma chega dando chute no pontapé na porta e não quer nem saber. Então, vamos lá. Olha a pergunta correta como fizeram. Fizeram várias perguntas envolvendo vários temas, como imagens, o Templo de Jerusalém, por que não pode ver a Deus e por aí vai. Não pode falar o nome de Deus. Então, eu vou responder algumas partes hoje, porque senão vai ficar um vídeo muito grande. E no decorrer a gente vai desenvolvendo isso. Então, vamos lá, a primeira pergunta. O Templo de Jerusalém era como as igrejas católicas ou as evangélicas? Eu poderia dizer que um momento era como as evangélicas e como em um outro momento como as católicas. Mas eram como, não era igual. Porque ele tinha um aspecto também dos locais de adoração das culturas, digamos assim, afro, que não são afro só, mas puxando de cultura afro, né? Que a gente chamaria hoje de cultura pagã lá no fundo. O templo de Jerusalém, ele não funcionava como as igrejas evangélicas funcionam, porque na verdade ele era um templo. As igrejas são igrejas que funcionam como templo, as sinagogas são sinagogas, nada é igual ao templo de Jerusalém. Só aqueles templos dos deuses que estavam lá naquelas cidades, próximo de Jerusalém, de Samara e por aí vai. Então vamos contextualizar para mim saber responder. Então, antes do exílio para a Babilônia, antes de Nabucodonosor levar a galera cativa, a galera de Judá, que é o templo de Jerusalém, está na tribo de Judá. Então vamos esquecer a tribo de Israel agora, as outras tribos. Vamos só focar em Judá. Judá, na época do rei Jeoaquim, foi para Babilônia. Então, naquela época, para trás, o templo de Jerusalém, ela tinha aspectos parecidos com a igreja católica. Como assim, Adelo? Lá tinha a menorá, tinha outros objetos ali de enfeites, aparelho litúrgico, tinha o incenso, o incensário. Todo mundo sabe disso. Por isso que a igreja católica tem incenso, lá também tinha no templo de Jerusalém. O incensário,
Lá no templo tinha as imagens, tinha muitas imagens. Não adianta ninguém vir aqui negar. Tinha imagem sim, mas Adelmo, no Salmo 105, outros salmos, diz que é proibido fazer imagem. Mas eu vou chegar lá para você entender nisso. Então, nessa primeira vertente, o Templo de Jerusalém, ele é uma cópia, digamos assim, de como é hoje o templo católico, porém, o templo católico e o templo evangélico, nenhum deles fazem sacrifício, então não tem nada a ver com lá no fundo. A estética que parece. Então, nem a evangélica nem a católica se assemelha à atividade real do templo de Jerusalém. Quando eles voltam da Babilônia, o templo de Jerusalém, ele parece com o templo da igreja evangélica, sem as estátuas. Deu uma dieta na arrumação. Eles pegaram o carro do lixão, jogaram todas as imagens, vaporizaram e queimaram. Todo mundo sabe disso. Mas antes eles adoravam várias imagens ali dentro. Vamos aqui botar imagens para ficar claro para vocês. Porque tem que ser desenhado para alguns. Segundo a descrição bíblica, dentro do Santo do Santo, não era nem na porta da rua. No Santo do Santo tinha duas estátuas gigantescas de dois querubins. O que é o querubim? Querubim é o plural de querubim. São protetores, são seres místicos protetores. Então é o que? É uma estátua gigantesca de um corpo de leão com asas e com o rosto de homem. O próprio texto já diz como é isso, até o tamanho dele. Ficava de um lado, de outro, e no meio ficava a arca, o objeto sagrado, onde Deus chegava ali para fazer esse ritual. E Deus ficava em cima dessa tampa, não era dentro da arca, era na tampa onde a arca era tampada. E em cima dessa arca ainda tinha mais dois querubins, então são quatro querubins. Tinha dois querubins, um voltado para o outro. Os outros dois eram voltados para a porta da frente. E os dois querubins que estavam dentro da caixinha, em cima da caixinha, era um voltado para o outro. Daí porque a visão de Ezequiel são quatro animais, porque ele está falando do santo na visão de Ezequiel. Do trono de Deus. Alô? Será que tem que desenhar para as pessoas? Então é mais ou menos assim. O sumo sacerdote chegava lá no santo santuário, no santo santuário, ou no santo do santo, ou no santo santíssimo, no lugar mais santo, e ele chegava lá e deparava com essa imagem aí. Duas esfinges gigantescas, dois querubins, protegendo a arca que estava ali embaixo. Então não me venha dizer que não existia imagens dentro do templo de Jerusalém. A outra questão é que no templo de Jerusalém ainda tinha uma bacia, um tanque, na verdade, gigantesco de bronze, né? E nesse tanque tinha, ele era de bronze e estava em cima de 7 animais, né? Ou de 12 animais. Esses animais eram os bois. E esses bois representam alguma coisa. Não vou falar aqui agora, mas eu posso dizer depois. As 12 tribos. Não é bem assim não, mas tudo bem, as 12 tribos. Mas tinha. Então era assim. Essa é a descrição bíblica de como é a frente do Santo do Santo. Tem uma imagem ali na frente, depois eu vou mostrar sobre isso. Tem essas tem os tanquezinhos para fazer lavar as coisas e tem esse grandão aí, né? Provavelmente acendia o fogo aí para queimar as coisas. Vamos de mais imagem aqui. Segundo a narrativa bíblica, Moisés, que era um harashim, que era um ferreiro,
Moisés, Deus ordenou que ele fizesse ali uma serpente de bronze. Essa serpente aí era igualzinha à serpente que picava o povo. Então, uma sarafim, uma sarafe. Várias serpentes, sarafins. Serafins, é um plural de sarafe. Essa serpente, esse modelo serafim, que é uma serpente, mordeu o povo. Moisés fez uma igualzinha e botou numa haste. E eles adoraram lá fora, né? Quem chegava olhava. Por quê? Porque tem que fazer uma igual, porque isso é a tradição, mas na realidade, quando uma cobra lhe morde, tem que pegar da mesma cobra o veneno para fazer o antídoto, não é isso? Funciona do mesmo jeito ali. Então, Moisés colocou essa serpente. Mas, segundo a narrativa bíblica de Isaías, que eu vou falar sobre isso, e a narrativa bíblica sobre Josias e Ezequias diz que essa serpente ainda está dentro do santuário até perto de quando eles foram levados para a Babilônia. E essa serpente era um deus ou uma deusa e era adorado lá com o nome de Nehushtan. Ah, Demo, não vi isso. Então vai voltar lá o livro de Reis e vai ver. Reis, Crônicas. Porque você não lê nunca a Bíblia. Vamos mais. Então aqui. Então no final do frigir dos ovos, o templo de Jerusalém é assim, ó. Tem tem um altar elevatório. O altar sempre é de pedra. Olha lá, o altar lá em cima, queimando as coisas. Do lado, o tanque que lava as coisas lá, gigantesco com os bois. Lá tem a entrada do Santo do Santo e lá dentro tem a arca com os querubins e mais dois embaixo, são quatro, ok? E o incensário, o, o sacerdote, ele faz aí o ritual com incenso e faz isso. É uma visão meio mística, eu acho, mas é assim que a Bíblia relata. Pronto. Aí os católicos ficam alegres, tá vendo que era igual a da gente, que a gente usa as imagens, que os crentes chatos ficam pegando no pé que a gente é idólatra. Mas na Bíblia tem, sim, na Bíblia tem. Até eles irem para a Babilônia. Só lamento, viu, católico? Quando eles voltam da Babilônia, eles voltam. Aconteceu algo lá, que eu posso falar depois. Que falou, não, não é assim não. Pica fora tudo e toca fogo. E é para mandar dessa vez, que da outra vez o rei disse que ia tirar. Mentiram, enganaram, ficaram com saudade, trouxeram de novo a serpente, todo mundo. Mas agora não é. Então você tira os entalhes de cobra que tem lá. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque uma pessoa muito inteligente, quando ouve Ezequiel 8 falando que ele, homem mortal, quebra a parede, você vai ver as abominações, você entende ali que quem está redigindo, que não é Ezequiel, quem sabe que não é Ezequiel, Ezequiel é um sacerdote. Ele está dizendo o seguinte: Deus diz que é para tirar tudo isso de lá, as imagens que está na parede da serpente, que era todo incrustado de serpentes, querubins e um monte de ídolos na parede até chegar no Santo do Santo. E não adianta ninguém vir mentir para mim aqui. Então, aquela profecia de Ezequiel é meio que o sacerdote falando: não pode fazer isso, arranca tudo. Por que eles fizeram isso? Porque veio uma ordem expressa para tirar isso de lá da Babilônia. Mas antes eles usavam assim. Então, nem o católico nem o evangélico está com razão, porque o Santo do Santo e o templo não tem nada a ver com as duas igrejas. Que, na verdade, o Santo do Santo é um combo. Se fosse olhar hoje, é como se fosse a arquitetura da igreja evangélica junto com a da católica e ainda com o suporte lá no Santo do Santo para fazer um sacrifício de verdade, igual na religião afro, matando o animal. Pronto, é assim que é a descrição. Os crentes não vão gostar do que eu falei, mesmo sendo cristão, eles não vão aceitar. Os católicos gostou até a metade, mas agora vai ficar com raivinha. Mas essa que é a verdade do texto bíblico. Só se vocês quiserem desmentir tudo.
Agora vamos para outra questão aqui. Né? Bora ver aqui. Depois eu vou entrar com detalhes em tudo isso, em outro vídeo. Como assim? Ninguém pode ver a Deus e no final todo mundo viu a Deus e ainda ficaram vivos. Vamos lá. Segundo, não é segundo a Bíblia, segundo a tradição rabínica, a tradição dos sacerdotes, ninguém pode falar o nome de Deus porque é pecado. Aí mudaram o nome para Eu Sou o Que Sou. E o de Re, que é as letras. Ah, eu não sei a pronúncia. Eu não sei, esqueci. O outro chama de Hashem. O outro chama de Yehová, né? Que é Jeová, quando transforma, não tem J. E Yahvé, né? Ou Javé. Então, esses são os nomes que tem na Bíblia. Na Bíblia, aparece mais de 600 vezes o nome de Deus. Como é que era proibido? Todo mundo falava, gente, a vida toda. É a tradição que proibiu falar. Os sacerdotes proibiu o povo de falar o nome de Deus. Porque o nome de Deus só era para ser dito pelos sacerdotes no dia da expiação dentro do Santo dos Santos. Eles foram obrigados a não falar. Aí que vem a mágica das coisas. No Novo Testamento fala bem assim, porque todo agora que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Ali está tendo uma ruptura com o templo, dizendo tipo assim, o templo mentiu, enganou. Era para vocês falarem o nome de Deus. Não é só eles que têm autoridade de falar e encontrar Deus. Depois eu vou entrar nesse detalhe. Eu quero que alguém diga que é mentira minha, que eu vou entrar no detalhe desse vídeo. Não hoje. Mas vamos lá. Segundo a tradição também rabínica, ninguém pode ver a Deus. Quem vê Deus morre. Não vê, Deus não tem imagem. Isso aí tudo é mentira, a gente sabe disso. Abraão viu a Deus, era muito amigo de Abraão, descia, comia, fazia tudo com Deus lá. Ele não usava uma máscara para Abraão não ver. Abraão viu Deus sim. O Isaac viu a Deus sim. O Jacó viu a Deus, provavelmente Ismael também viu. Jacó viu a Deus. Moisés viu a Deus. Josué viu Deus também. Tem versículos para todo mundo aí que viu a Deus. Olha, Deus, não vi isso. Você sabe que tem. Se você é crente e achar que vai me enganar, não vai, porque eu sei que não tem. E o outro que não lê Bíblia, não é que todos não lê mais, mas os católicos só vai pela tradição, nem lê nada. Pior ainda. Não venha ter ninguém pra cá com essa história, não. Todos viram a Deus, sim. Claro, viu face a face. Deus disse que conversou face a face, pessoalmente. Não mandou intermediário para conversar com Abraão, para fazer o pacto e tudo. Ele que foi lá fazer com Abraão. Jacó, a mesma coisa. E todos eles fizeram isso aí. E não morreu. Isaías viu a Deus face a face. Ai, Adelmo, não, você está confundindo, que ali é uma visão de Isaías. Não, não tem nada de visão. Isaías, aquilo ali não é. Ali é uma narrativa mesmo do templo. Isaías, segundo Isaías, ele diz que na época do rei ali, tinha morrido o rei Uzias, então eu não sou idiota, o braço político de Isaías, que ele achava que comandava e que dava suporte a ele, era o rei. Uzias, o rei Uzias morre, né? Por quê? Vocês sabem porque o Uzias morreu. Então eles ficam ali com medinho, ixi, vamos me retalhar agora, outra turma, e agora? Qual é a solução dele? Ir lá pro templo pedir arroz com as pessoas. Só que na hora que ele entra, ele se depara com a imagem de Deus. Ele, meu Deus, eu tô morto, eu vi a Deus agora. E quem vê Deus morre, então eu tô perdido. Aí o que que acontece? Há um arranjo ali, que o serafim fala, não, peraí, não desespera não.
Você vai morrer, mas eu vou lhe curar. E você agora vê Deus e não morre. Aí ele vai lá no altar, ligeiro, corre ligeiro lá, pega uma brasa do altar, com a tenaz, toca nos lábios dele, cura ele, e agora ele viu a Deus e não vai morrer agora, ele ganhou imunidade. Aí ele não só vê a Deus, como fica lá conversando, e ainda fala bem assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não foi curado ligeiro e saiu, ó, você foi curado agora, e agora você vira o rosto, não vai ver Deus e sai aí ligeiro da linha. Não foi assim que aconteceu. Isaías vê Deus que não era para ter visto, veio uma sentença para ele morrer, os serafins corrigem o problema, que eles que deixaram acontecer o problema. Depois disso, Isaías ainda fica lá batendo papo, ainda fica lá, ó, oh, Senhor, envia-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a narrativa. O que quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é uma coisa muito simples. Primeiramente, vamos lá. A gente sabe que dentro do templo de Jerusalém tinha a imagem de Deus. A imagem de Deus qual era? Era o rei sentado no trono. E acabou. E quem disser que é mentira minha, eu vou pegar o texto bíblico que fala sobre isso. Isaías viu essa estátua lá. Os serafins, que protege o rosto de Deus, são as serpentes aladas. Serafim, saraf, todo mundo sabe o que é serpente. Essa serpente alada, ela tem 6 asas. 2 voam, 2 cobrem o rosto de Deus, para não ser profanado, quem sabe disso, e 2 cobrem os pés de Deus. Não é os pés deles, não. Aí o que acontece? O serafim se descuida e Isaías vê o rosto de Deus. Profana. Então Isaías vai morrer. Aí os serafins, não, peraí, bora consertar o erro nosso. Ó, Davi, ó, Isaías, tome essa pílula aqui, você não vai morrer e tal, depois você sai fora aí. Eu tô conjecturando, claro, né? Mas é isso aí que o texto está dizendo. O que é que eu, Adelmo, diria no popular? Eu diria a coisa mais simples, todo mundo sabe. Os serafins estão entalhados na parede ali onde está o Santo do Santo. É por isso que os serafins não impediu de ver o rosto de Deus. Porque eles são imóveis, eles são estátuas que estão paradas ali. Alô? Mas na mitologia em si, isso acontece. Né? Na narrativa, isso acontece. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso é que, infelizmente, as pessoas elas são tão apegadas ao dogma que elas não entendem uma coisa. Que aquilo é uma representação. Deus não está sentado ali. Deus está no céu. Porque no céu tem um santuário igual que está na terra. Então, o santuário de Jerusalém era um reflexo do santuário que estava em cima no céu. Na raquia, lá em cima. Então, no mundo dos deuses, da de Deus, de Elohim, então existe o quê? Existe um templo igual. Só que naquele templo, Deus está sentado mesmo no seu alto sublime trono. Os anjos, que não é anjo, o nome é serafim, não tem anjos ali. Os serafins estão voando e batendo coisa. Só que no templo terrestre tem uma estátua e os serafins, como eles não batem asa nem nada, o Isaías acaba vendo o rosto de Deus. Isaías fica perplexo com aquilo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que Isaías antes não tinha entrado no templo. E naquele dia ele entrou no templo. Então você vê que era muito fácil entrar ali no templo. Não, Adelmo, você é doido. Não pode não, que entrar ali morre. Não pode o quê, menino? Davi entrou, comeu pão e ainda deu os amigos. Oxe. E a arca da aliança? Ele só deu sacrifício sem a arca depois que a arca sumiu. Estão entendendo como é que estou falando as coisas? A arca não sumiu porque os romanos queimou o templo depois de Jesus, não. A arca ela tinha sumido desde a época de Babilônia. Eles faziam as coisas, nem a arca tinha ali mais. Tá entendendo? Aí vai vir alguém aqui, é mentira. Cuidado, não diga que é minha mentira, porque eu vou ler o texto bíblico.
Aí você vai perceber que não é mentira. Você lê o texto cortando as partes que você quer. Tá errado. O que é que isso muda na minha fé ou na fé de alguém que crê em Cristo, que crê em Deus, que crê na igreja? Nada. Só se você não tiver fé. Agora, você manipular o texto, tá errado. Eu vejo muita gente reclamando de crente, ainda mais de crente. Os católicos também, gostam de dar uma pinceladinha. Só que os crentes é mais. Tá errado isso. Tem gente que reclama e estão certos, estão com razão. O cristianismo tem que saber que isso são tradições judaicas. A tradição judaica diz que não pode falar o nome de Deus. Isso é um folclore judaico. Aí trouxeram isso dentro da sacola do cristianismo. Tem que ter cuidado. Jesus já quebra isso. Jesus fala, não, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Fale o nome dele. Agora, engraçado, que ninguém podia ver, todo mundo viu. Ninguém poderia falar o nome de Deus e todo mundo falou mais de 600 vezes na Bíblia. Como é que eu vi isso? Lendo o texto. Se você ler tudo com calminha, você vai ver. Mas eu tenho o texto, não faço, eu posto no dia. E se alguém falar aí que é mentira, eu vou lá para trazer o texto. Vai ser pior. Agora, então, para melhorar, nem é igual católico, nem é igual evangélico. Ele tem proximidade com a estrutura de um prédio evangélico, com um período com ícones católicos ou não, mas com o Santo do Santo não tem nada a ver com a evangélica e católica. O Santo do Santo ele tem mais a ver com religiões que a gente fala mal. Essa é a realidade. E durma com essa zoada. Ah, Del, mas o que é que o pastor vai dizer sobre isso? Nada, o pastor ele é responsável pelas ovelhas e eu não sou responsável pela doutrina de igreja. Não sou responsável, não falo de doutrina de igreja nenhuma. Eu não tenho essa função em igreja nenhuma, nem na minha, né? Deixo logo claro para todo mundo que na minha igreja eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou membro só. Não tenho que dar opinião de nada disso. O líder da igreja é o pastor, que é um ótimo pastor. A função dele lá é apacentar a ovelha e eu não tenho nada a ver com isso, não é da minha conta. É assim que funciona. Então, pessoal, é isso aí. Agora, podemos nos aprofundar nesses textos. Aí sim, eu posso trazer um monte. Eu posso pegar um falando de serafins, de querubim. Outra coisa, os mensageiros de Deus, quem chama de anjo, ângelos, que é anjos, porque na verdade Malahim, né? Malahim, Malá Elohim, é o anjo de Deus, na verdade, o anjo de Elohim, o anjo de El, o anjo de Javé. Na Bíblia, esses anjos não é homem de asa. Na Bíblia, os anjos, que na verdade são o Malá, eles sobem escada e descem escada. Só é você ver lá em Jacó, na escada de Jacó. Eles estão no acampamento ali para ver o que os homens estão fazendo para passar para Deus. É assim que funciona. Eu vou falar sobre isso. Mas a Delme agora, minha fé fica como? No mesmo lugar. Se você quer espiritualizar tudo, você quer transferir isso para quem? Com uma responsabilidade que é sua. Né? Então essa que é a questão. Vou finalizando por aqui e até a próxima. Né? Esse é aquele programa polêmico, alta frequência, vocês já estão sabendo, para não ficar. Porque eu nem sempre trago esse assunto, mas esse assunto aqui é interessante porque nós estamos falando disso. Tchau. Então até a próxima, galera. Fiquem com Deus, né? E vamos lá.